Muito barulho do teclado, muito barulho. E aí, pessoal, eu cheguei, pessoal, eu cheguei. Depois de 6 anos eu voltei a fazer live na Twitch. Deixa eu já colocar aqui. Aqui. Aqui é onde estamos, deixa eu só ver minha live, vocês estão vendo eu na minha live agora, ó, tem 2 eu. Mas aí só pra ver se tá tudo certinho correndo. Deixa eu ajeitar o título aqui. Pronto, demo do Final Fantasy XVI, que é o que eu tô mais esperando acontecer. Então, faltam 13 minutinhos pra começar, então dá pra gente conversar um pouco. E aí, pessoal, eu voltei depois de muito tempo a fazer live na Twitch. Agora eu devo ficar mais frequente, principalmente quando o 16 lançar, que é dia 22 de junho, o Final Fantasy 16 lança, então eu pretendo cobrir. Eu não sei como eu vou gravar no meu PlayStation 5, mas eu vou tentar dar o meu melhor pra ficar legal o negócio lá. Quem sabe também colocar meu microfone e minhas coisas atuais lá, pra ser uma gameplay legal. Já pra Summer Game Fest eu já tô pensando faz um tempinho e minhas expectativas são médias pra Summer Game Fest. Pelo menos dos jogos que eu quero, que me interessam, que eu gosto, a expectativa é média. O que eu mais tô esperando que apareça aqui é justamente o Final Fantasy XVI, que é o mais provável dos que eu tenho em mente, é o que tem mais chance de aparecer o Final Fantasy XVI. E que saia a demo dele, como vocês estão vendo aqui no título da minha live. Eu tô esperançoso pela demo do 16. Se sair a demo do 16 a tempo, não for muito tarde da noite, por exemplo, for na hora e o evento acabasse relativamente cedo, eu já posso imediatamente abrir uma live pra jogar um pouco a demo e amanhã eu continuo, mas por enquanto tô à espera, vamos ver se realmente vai se concretizar e a demo vai aparecer aqui. Eu tenho altas esperanças que sim. Mas também tem aqueles outros jogos que eu não sei se eu tô esperando, se eu tô ansioso ou não, porque tem menos chance de aparecer aqui, que são mais ou menos o Final Fantasy VII Rebirth, né? Que talvez tenha alguma coisinha dele aqui, mas eu acho difícil. Mas eu não vou perder a esperança, talvez tenha, mas eu não vou contar com isso, tá? Não vou contar com que o Final Fantasy VII Rebirth apareça. Porque, né? Pra não ter falsas expectativas. O outro que pode ser que apareça, mas eu acho muito difícil é o Kingdom Hearts 4, que são... Tô falando só dos jogos que me interessam, tá, gente? Que eu quero muito jogar. Kingdom Hearts 4, mas eu não acho que Kingdom Hearts 4 vai aparecer, porque... Sei lá, se aparecer eu vou ficar muito feliz, mas eu acho muito difícil, mais difícil ainda do que o Rebirth de aparecer. Também mais o que? Ah, tem coisa de Sonic também, né? O do Sonic Frontiers. Talvez possa aparecer algum teaserzinho de algum... da próxima DLC do Sonic Frontiers, né? Da próxima parte da expansão. Que eu não lembro em qual parte tá. Acho que tá na penúltima parte, que eles prometeram, tipo, acho que 5 partes pra esse ano. Acho que tá na penúltima delas. Então pode ser que role alguma coisinha do Sonic Frontiers. Já de Mega Man eu não espero nada, porque a Capcom me decepciona cada dia mais, né? Vocês não viram, vão fechar o Mega Man X-Dive e a Capcom simplesmente não tá cagando pro Mega Man. O diretor de Mega Man, eu não sei se ele foi demitido, mas ele saiu do cargo. Agora o Mega Man tá largado de novo. Justamente quando tinha se recuperado, o Mega Man foi largado de lado de novo. É complicada a situação, então eu não acho... De Mega Man é o que eu menos espero aparecer aqui, porque realmente a Capcom tá fazendo um trabalho terrível com a franquia de Mega Man, e a coisa que eu mais quero é que outra empresa compre a franquia de Mega Man, porque qualquer empresa vai tratar melhor que a Capcom, sinceramente. Qualquer outra empresa vai tratar Mega Man melhor. E mais o que? Eu acho que é só isso. FNAF, sim, tem FNAF também, claro. Eu acho que pode aparecer alguma coisa do Security Breach Ruin. Talvez mais um trailerzinho do Security Breach Ruin. Eu acho muito provável que pode aparecer sim. Porque tá bem perto, né? Mês que vem chega o Ruin. E até agora só teve um teaserzinho pequeno. Então pode ser que apareça mais do Security Breach Ruin. Do Help Wanted 2 eu não acho que vai aparecer nem tão cedo, porque o jogo tá lá pro final do ano. Então não acho que vão botar o Help Wanted 2 aqui. E o filme, obviamente, que não vai aparecer, porque esse aqui é de jogos. Se aparecer o filme, eu vou ficar surpreso. Se bem que eu acho que já apareceu um filme uma vez aqui, mas enfim. O mais provável é a Ruin Security Breach, então basicamente são essas expectativas. Todos esses jogos, se aparecer um deles, eu tô feliz. Seja o Final Fantasy VI, Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Hearts 4, alguma coisa de Sonic, alguma coisa de Mega Man, talvez, esperançosamente de Mega Man, né? Mas é isso, essas são minhas expectativas para o evento, gente.
Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui pra deixar a música. Eu não sei se a música tem copyright, provavelmente não, porque eles permitiram co-stream, então se eles estão permitindo co-stream e tem um monte de gente já fazendo live disso, então eu não acho que eles vão dar copyright, senão vai todo mundo de base, todos os canais. Mas enfim. Agora é esperar, né? Vamos esperar. E aí, Júnior Naslo, bem-vindo, mano. E aí, como tá? Vamos ver o que vai ter aqui. Essas são minhas expectativas. O que eu mais quero que tenha aqui, cara, é realmente o Final Fantasy XVI, que lance uma demo dele, que seja um anúncio de uma demo. Não sei se imediatamente, mas pelo menos que tenha um anúncio de uma demo seria bom. Então vamos ver aí o que pode acontecer. Faltam 8 minutinhos ainda, então tá suave. Eu tava pensando em divulgar essa live, mas acho que eu não vou divulgar, gente. Eu vou deixar essa live quietinha só pra quem encontrou meu canal por algum motivo. Pra verem, porque não vai acontecer muita coisa aqui. Eu só abri essa live só pra ver se tem alguma surpresa, porque se tiver alguma chance... Porque tem, tipo, 1% de chance de acontecer uma bomba que me surpreenda de alguma coisa que eu não tô esperando. Então, enquanto tiver essa chance, é bom eu estar aqui em live pra aproveitar essa chance. Então, é bom eu sempre ficar de olho. Mas calma aí rapidinho, vou tirar minha webcam porque eu preciso ver um negócio rapidinho. Ok. Tô de volta. Demorei muito. Nossa, o evento já acabou, né? Caramba. Zoas. Vamos lá, vamos ver o que tem. E cara, eu preciso aprender muito sobre a Twitch ainda, porque tipo, eu tô olhando aqui no meu chat da Twitch, como vocês estão vendo. Eu travei a minha live aqui, gente, pra poder a internet não coisar. Tem muita coisa que eu não conheço aqui ainda, cara, de comandos. Eu preciso estudar tudo isso com calma depois. Eita, poxa, não sei nem o que eu tô mexendo. Eu não sei nem o que eu tô mexendo aqui, então é bem perigoso, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu voltar. Eu nem sei o que eu estou fazendo ali, então eu preciso estudar tudo isso depois, porque por mais que não seja a primeira vez que eu faço live na Twitch, já fiz várias vezes, ainda assim eu tenho pouquíssima experiência com Twitch, então por isso que é difícil. Eu não sei fazer enquete, eu não sei fazer nada do tipo, tá ligado? Então eu preciso aprender ainda essas coisas. Mas ok, vamos só deixar aqui mesmo. E esperar. Esperar. Tá quase, galera, 5 minutinhos. 5 minutinhos é tudo que precisamos.
Pronto, botei uma categoriazinha aqui pra poder acabar um. Espero que meu áudio esteja bom. Deixa eu ver aqui, tocar minha live rapidinho. Espero que meu áudio esteja... Sim, tá ótimo, tá ótimo. Training. Enquanto eu estou encarando esta tela com 3 minutos, eu estou pensando em como eu vou streamar, cara. O Final Fantasy XVI no PS5, eu vou ter que mexer muito ainda. Ainda bem que tem um tempinho, tipo... Essa demo pode ser que a stream fique meio bosta, mas até o jogo completo lançar dia 22 eu já vou ter aprendido como streamar melhor no PS5, porque por enquanto só sei streamar no PS5 tipo com microfone bosta, com áudio bosta e sem câmera, mas relaxa, tenho tempo pra aprender. Por isso que eu não esquentei muito pra isso por enquanto. Beleza, congelei o chat aqui pra poder não atrapalhar. Isso aí. E eu pretendo dar uma reformulada no meu canal, começando pela foto, porque essa foto aí tá muito antiga, então eu vou botar uma foto nova depois, não se preocupem. Mas por enquanto é o que tem pra hoje, porque eu iniciei muito do nada. 2 minutinhos, 2 minutinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tá muito pouco. Deixa eu ver se... Aí. Sempre bom pausar e despausar pra poder ficar realmente ao vivaço. Mas antes possível, né? Pra poder não tomar spoilers indesejados. Ou indesejáveis. Um minutinho, um minutinho. Um minuto. Vamos lá, galera. Falta um minutinho. Vamos pro último minuto agora. Vamos lá. Vai começar o trem, vai começar o trem, vai começar o trem. O trem. Vai começar o trem. Vamos lá, começou. Começou não, falta um segundo, né? Começou, agora começou. Vambora, vambora. Começou o Jurumi, vamos ver se vai ser bom, vamos ver se vai prestar, galera. Vamos lá. Vamos ver se minhas expectativas são atendidas. Eu espero pelo menos o Final Fantasy XVI, a minha demo. O homem, uma máquina. O homem aí, ó. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. É mesmo, né? Não é mais digital, agora tem pessoas, uau, tem pessoas ali. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is
a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Ele falou do Fortnite e ficaram todo mundo quieto. Let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting. Só dizendo, galera, eu já disse os jogos que eu tô esperando. Tipo, os outros jogos que aparecerem eu não vou ligar muito, tá ligado? Os outros jogos que aparecerem eu realmente não vou ligar tanto. Ubisoft aí, Ubisoft. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. Então é basicamente isso, deixa eu baixar um pouquinho. Quero deixar isso bem claro, tá, gente? Eita porra, esqueci, eu tirei sem querer. Ups, foi mal aqui. Quero deixar bem claro que eu tô assistindo isso aqui, porém a maioria dos jogos que aparecerem aqui eu não ligo muito, a não ser que seja alguma coisa, algum jogo com uma proposta que realmente me chama muita atenção. Eu só tô assistindo esse evento especificamente por causa do Final Fantasy XVI e pela chance de aparecer algum outro jogo de uma franquia que eu goste. Então, a maioria dos jogos, minha reação vai ser exatamente essa aqui. E é isso. É só isso que eu quero deixar claro pra, né, não ter más interpretações das minhas reações aqui. Será que Minecraft aparece? Seria muito aleatório se Minecraft dropasse aqui, velho. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Prince of Persia. Nossa, mas vai lançar pra tudo. O que é isso? Até pra Luna. O que é Luna? Não sei. Mas vai lançar pra tudo. Você vai abrir um livro, tá? Esse jogo. 2024, a brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right, it's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Vamos ver quão agressivo isso tá. Pouco agressivo, graças a Deus. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Tá, poxa. Nossa, versus como? You have proven worthy of joining us. O cara foi anulado. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight.
Nossa! O Kevin. Tá, deixa eu parar de ficar distraído, quero ver esses negócios. Nossa! Pouco agressivo, graças a Deus. Eu não esperava nada diferente disso em Mortal Kombat. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Tá, poxa. Caras são combate. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. É, o gráfico tá bem massa. Isso aí tem que falar. Tô vendo que a qualidade tá um pouco bosta. Deixa eu ver se eu não consigo aumentar aqui um pouquinho. Deu uma aumentada. Nossa! O cara foi cortado no meio. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Tá nóis. Caraca, o cara tem 4 braços, né? Tá me lembrando do Smash Bros. Você chama uns bichinhos pra te ajudar, eles dão uns ataques e vai embora. Nossa! Nada violento, nossa, nada violento, graças a Deus. Nossa. Esse é o Mortal Kombat que eu conheço, velho. Gore no máximo. Gente, se você é criança e tá assistindo isso, não assista, por favor. Isso aqui é tipo a franquia mais gore que existe, né? Que eu já vi na minha vida. O jogo é gore puro. Dia 9 de setembro. I mean, that was pretty good, right, Brabo, guys? mas acho que vocês viram o motivo de eu não jogar Mortal Kombat. Now, É I'm gore sure you demais. have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Criador da violência. É ele. Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Bom, já que eles vão ficar falando um pouquinho, eu vou ir lá embaixo rapidinho, gente, porque eu acho que eu deixei a casa aberta. Eu tô Fire sozinho, God, right? And he created a brand new universe, and this universe, this is why we're Assiste aí, calling it assiste aí Mortal enquanto Kombat 1 isso is que eu já because volto. this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story, and so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight
But they, A lot of blank squares there. yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Where Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. Yeah, so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly, exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play, same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old game. Quase 30 minutos de live, hein, galera? Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the guards? Hey you! What's going on? Oh, push. Muita magia nessa hora. Eita, poxa, tá vendo o bichão, velho? Pequenininho.
Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Street Fighter. Eu gosto de Street Fighter, eu acho legalzinho, mas a Capcom eu odeio a Capcom, eu já falei. O que a Capcom está fazendo com o Mega Man está me irritando profundamente e nossa, isso aí parece o Mega Man. O Ryu roubou, velho, tancava. Mas enfim, o que a Capcom está fazendo com o Mega Man realmente está me deixando bem decepcionado, cara. Artificial intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Dinossauro. Eita, poxa, Gaio roubou, mano. Oh, é um crossover. É um collab. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall. Bom dia até o on July 14th. Por enquanto, But guess what, guys? eu That tô tendo may que actually mudar not be the craziest manualmente collaboration aqui on the as show guias. today. Check this out. Porque tá improvisado, mas isso vai ser consertado com o tempo. Na verdade eu poderia abrir no meu celular, né? Deixar aqui o chat no meu celular que eu posso ver, tipo, no mesmo segundo. Acho que eu vou fazer isso. A internet também não é tão ruim assim, poxa. Nicolas Cage. Meu Deus. Meteram ele no That's Dead by right. Daylight. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Então, Fest, Nicolas Cage, eu tô tentando entender Cage. também. Meu Deus! Chamaram o homem pro evento, mano, aqui! O que tá acontecendo Thank aqui? you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this Eu tô tentando processar o... unexpected collaboration. What? I gotta understand, how did this come about? I mean, some Tipo, people eu be não like, jogo oh, maybe Dead by he'll show up Daylight, in Fortnite, mas maybe he'll be in a Hideo Kojima game, eu acho but que o Nicolas Dead Cage by nunca apareceu em Daylight, um I jogo mean, how assim does this antes. happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. Só por causa disso todo mundo vai jogar Dead by Daylight agora. Who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. Pergunta, será que tem legenda automática aqui? That I think, as a survivor, Não, só a legenda em it's like a inglês. bonding experience. It's Melhor a que bit nada, né? like Vou hide deixar and aí. go seek. You have your Ajuda. 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so Se that bem- was a large reason for wanting to do it as Eu well. pensei que a that tradução tava feeling errada, of mas tá. bonding with your friends. And you're fully Só tá impressed. I know lenta, we heard your tipo, tá voice, bem so atrasada, you mas recorded pelo menos lines for it and funciona. everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it.
I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Já deu quase uma hora de evento, vocês têm noção disso. Já passou isso and that really put the hook in. Pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. Legal, o Nicolas Cage começa a aparecer em todo o jogo agora, seria muito engraçado. Excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses. Five Nights at Nicolas Cage. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Eita, vai mostrar a gameplay dele. A cara é muito boa, velho. A cara dele é muito boa. Olha o homem, devia de tudo. E vai ser muito OP ele, velho. Vai ganhar todas. Damn right I made it. Assim, o gráfico tá um pouquinho simples demais. Não sei se é o gráfico do jogo ou se tipo é porque é beta e tal. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Netflix. Se rola coisa de Netflix aqui, pode. O que eu falei no começo da live pode acontecer, que é, sei lá, mais um mini teaser de FNAF, vai que aconteça. Pode acontecer aqui, velho, porque tá rolando bagulho de Netflix. É uma possibilidade sim, então. Ficar de olho, ficar de olho. Olhos atentos. Neutrality has consequences too. Right. Well, that's deeply worrying. É mesmo, agora que eu lembrei, tá vindo a Season 2 do Sonic Prime na Netflix, cara. Será que eles vão mostrar aí? Eu não lembro que dia, eu acho que é semana que vem. Putz, eu não lembro a data, mas vai sair a Season 2 do Sonic Prime, velho. Inclusive esse aí eu vou assistir, eu vou assinar a Netflix de novo só pra ele. Tá vindo aí a próxima Season do Sonic Prime. Talvez apareça aqui, não sei. Mesmo não aparecendo, depois eu vou dar uma pesquisada pra não perder a data. O cavalo. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future.
fear. Coreografias, momentos. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. É isso. Nossa, da Netflix logo pra Epic Games, olha isso. Não teve nenhum segundo pra digerir. Muita coisa. Witchfire. Nossa, mas tá pulando. PlayStation VR 2. Que é isso? Tá tipo, não tá tendo um break agora, não tá tendo uma pausa, tá indo sem parar um atrás do outro. É um jogo de VR 2. Foi gameplay? Não sei. Se for gameplay, tá até legalzinho, mas não acho que seja gameplay. Agora deve ser. Jogo de tiro pra VR. Ah, Crossfire, nossa. Jogo de tiro pra VR. Cara, até agora, tipo, esse PlayStation VR 2 não teve um jogo que me convenceu a falar, putz, tem que comprar o PlayStation VR 2, vale a pena. Nenhum jogo me fez pensar isso ainda. AD, os caras metendo AD ao vivo, claro. Vamos pro próximo. The root will destroy everything for all time. No turning back after this. You sure? Ficando bem quietinho pra eu deixar vocês curtirem também, porque né, tem que apreciar. Já que eu não conheço a maioria desses jogos, o que resta fazer é apreciar quietamente. Isso aqui, cara. O chat falou que eu ganhei um drop. Nem tô participando de nada. Enfim, Remnant. É, eu teve a pausa agora. Teve uma pausa. Boa. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you.
As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. Opa. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinmax Foi exatamente isso Warframe então que for aconteceu. watching more than 30 minutes of the show. Now, Por isso que eu ganhei esse speaking of drop. surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Oh! O quê? O quê? Oh! Sonic novo? Sonic novo! Sonic clássico novo em 3D, velho. Que... Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Eu pensei que ia ser tipo o bagulho do Sonic Origins Plus que vai lançar. Não, um Sonic novo. É sério, mano. Sonic Tails, Nucleus, Amy. Agora Amy é oficialmente parte do Sonic clássico. Véi, Sonic novo, mano. Sonic clássico novo. Estilo 3D. Tá me lembrando o estilo Sonic 4. Olha, até meio pixelado, que da hora. Eita, poxa, mano. Nossa, mano. Lá se vai meu dinheiro de novo. É sério. Nossa, esse minigame do Sonic 1, meu Deus. Meu Deus, com todo mundo. Pera, vai ter multiplayer? Não, travou, não! Véi, travou a live. Deixa eu dar F5 aqui, travou. Calma aí, não quero ficar atrás. Sonic Superstars. Vai sair pra todas as plataformas. Mano, o Feng. O Feng vai ser jogável. Eu acho que o Feng vai ser jogável, mano. Na hora que ele é passar, a tela tirou. Véi, novo Sonic do nada. Essa eu não esperava, mano. Sonic Superstars. Novo Sonic. Vambora, mano, vambora. Aí sim, caraca. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui. Calma aí que ele tá mostrando coisa. Deixa eu ver se... Royalverse é o criador do Genshin, não é? Acho que é. Depois eu vejo o bagulho do Sonic. Eu ia botar no site lá pra ver. Cara, antes de começar essa Mega Game Fest, eu fiz, né, uma parte falando do que eu achava que ia aparecer. Nunca, eu nem sequer falei em um momento, mencionei que teria alguma coisa de Sonic novo. Eu falei que ia ter algo do Sonic Frontier. Não um Sonic novo, era o que eu menos esperava nesse momento. A SEGA tá, ó, fritando, mano, com o Sonic, isso é louco. Os caras não tá deixando a gente digerir um Sonic e já mete outro já. Tá brabo, tá brabo. Qual é o nome do jogo? É Sonic Superstars, eu acho que é o nome do jogo. Deixa eu ver, Sonic Superstars. Eu não lembro se é o nome do... Eu já esqueci. É a emoção, você olha muito rápido, fica na emoção e fica tipo, caramba. Esqueci o que era, tá ligado? Tipo assim. Depois eu pesquiso. Não preciso ver isso agora. Fez a escolha da Microsoft ali, eu vi, hein? Honkai Starfall. Cara, o único jogo nesse estilo do Genshin que eu tô esperando é um que eu não, já até esqueci o nome. Que já tá um tempão pra chegar e não chega. Which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Brabuleta. É a Brabuleta. Tá, poxa, a Brabuleta possui coisas.
gráfico tá nice. Francês, sei lá. Não sei. Cara, eu ainda tô pensando no Sonic novo. Caraca, eu não acredito que o cara meteu no Sonic novo. O Sonic clássico novo, do nada, absolutamente do nada. Eu preciso revisar aquilo com calma depois, o trailer e o site, tudo. Não era o que eu tava esperando, eu tô esperando, tipo, revisar as coisas do Final Fantasy XVI, a demo que vai sair, aí mete um Sonic novo. Se tiver mais algum jogo novo que me interesse, eu tô ferrado. Eu tô com a agenda cheia já. Eu estava nervoso, agora estou com medo de aparecer mais jogo novo. Se bem que não tem data, né, o Sonic novo, então... Se tiver longe ainda, tá tranquilo. O problema é se for esse ano, se for esse ano ainda, eu tô ferrado. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal 5. Unreal. Deserto. Ah, é o tal do Sandland lá que tava anunciando já. É quem fez os desenhos disso aí é nada menos que o Akira Toriyama de Dragon Ball. Olha lá, acabou de falar. Então, tipo, é o Sandland. Só que, tipo, caguei pra isso. Se fosse um Dragon Ball novo, eu estaria muito mais feliz do que um negócio novo aí. Eu já ouvi falar desse Sandland já. Nossa, o robô igualzinho Dragon Ball ali, parece. É a Sandland da Bandai Namco. Novamente, I don't care. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive, and later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Oh, it's 3. Será que vão meter uma continuação do Stray?
Nunca joguei Stray também, mas tipo, eu fiquei um pouquinho interessado, mas o jogo é caro. Aí tipo, deu uma desanimada, mas talvez eu jogue ainda. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from poxa, mais Amazon MMORPG. with an always-changing environment, massive scale, PvPvE. Toda hora vem uns MMO novo, vamos ver se esse MMO presta. Os MMO novo que vem tudo fracassa em 3 meses. Ninguém mais joga. Amazon Games, então geralmente a Amazon Games tá fazendo muito MMORPG, eu não sei o que deu neles. Só estão fazendo MMORPG. Tá, poxa, Cloud ali, mano. Espada gigante. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. Tá, poxa. Pagou esse morfa. Já ficou, já é interessante. Lembra Final Fantasy XIV um pouquinho. Não, isso é muito Final Fantasy XIV, tá ligado? O campo de batalha fica duas forças se enfrentam. Eles viram o sucesso do Final Fantasy XIV e estão falando, me dê. Pegando um monte de coisa do 14. Só que com um gráfico infinitamente melhor, isso é legal. Que legal, mano. Putz, já gostei dessa mecânica aí de morph. Claim the Throne. Tá, poxa, o pedrudo. Deixa um pedrão. Throne Liberty. Throne and Liberty, ok. Acho que vou ficar de olho nesse jogo aí, parece um pouquinho legal. Players Wanted. Vou ficar de olho. Essa mecânica em particular me chamou a atenção. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. What? Nossa, pequena explosão. Nossa, cara. O cara tomou uma martelada. O cara não tancou, não. Heal. Nossa, que é isso? Uma bagunça, olha. Eita. Não vou mentir não, da horinha isso aí. A música também, bem boa, eu gostei. Warhaven. Putz, tem um joguinho bem interessante parecendo, cara. Eu achei legalzinho isso aí. Olha o Jacksepticeye, mano. Que cita de jogo é esse? Party Animals. Jogo bem doidão.
Não explicou praticamente nada. Não explicou praticamente nada. Mostrou um monte de youtuber e é isso. Summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, Claramente não é, ele não fala inglês, normalzinho. Eita, poxa. O que tá acontecendo? Isso foi da própria live, gente. Isso é travada. Essa travada foi da própria live. Não foi na minha internet, não. Tá possuído. Caraca, velho. Mais Crash, mano. It's Crash Team Rumble. Legal. Mas tá muito rápido, eu não consigo ver a data. Já saí da minha tela. Calma um pouco, velho. Tenha calma. Pelo amor de Deus. Olha Minecraft Legends. Não tô nem um pouco interessado nisso aí, velho. Sério, Minecraft Legends. Pensa num jogo que não me chamou a atenção. Minecraft Legends. Isso aí é AD do Game Pass, sério? Ou Samsung, sei lá, AD, é AD de qualquer jeito. AD sempre será AD. 1 hora de live, 1 hora já. Disse que o evento vai ter cerca de... Oh, acertei o nome, é Superstars mesmo o nome do jogo, ok. Acabou de anunciar aqui o perfil do Sonic. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Rebirth. Eu vi que o evento vai ter mais ou menos 2 horas de duração, então já deu a primeira hora, então é isso. Putz, cega, caralho! Oh, o Sonic Superstar vai sair no Fall 2023, vai sair esse ano ainda. Cara, minha agenda vai morrer. Minha agenda, eu tenho muito FNAF pra fazer e vai lançar o Sonic no meio disso. Tá complicado, gente, tá complicado. It's been quite a journey, yes. Minha agenda, velho, minha agenda. Alan Wake 2 is Remedy's first Por quê? survival horror game. We have 2 playable characters. Os caras acabaram com minha agenda, velho. Split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets no site to deles, switch rapidão. between them. Aqui, ó, Fall 2023, Fall, se você sabe aqui, ó. Yeah, we saw obviously at the PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls and she's sort of Começa em setembro. Começa no mês. Se sair em setembro, eu vou ficar muito triste, porque eu planejo descansar em setembro. Por causa do tanto de FNAF que vai ter. Vai ter o Security Breach Ruin, depois vai ter o filme. E depois o Help Wanted 2 tudo sequência, entendeu? Eu quero descansar em setembro, que é o único mês que eu vou ter pra descansar. E se isso sair em setembro, eu vou ficar muito triste. Porque eu não vou ter descanso, basicamente. É isso. Eu realmente espero que não seja esse o caso, senão eu não vou ter descanso. Mano do céu. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Vai de setembro até quando? Very quickly the investigation, sei lá, deve ter setembro até mais ou menos novembro mesmo. Ai, caramba, mano. Ê, SEGA. Não é culpa da SEGA, mas puta merda, tem muita coisa lançando, cara. Tem muita coisa lançando. Eu não vou ter como cobrir isso tudo. Por isso que eu tô com muito medo mesmo de anunciar mais algum jogo novo. Porque se tiver mais um joguinho novo, for pra esse ano, me matou. Acabou comigo, porque minha agenda tá explodindo. Eu não vou, daqui a pouco eu simplesmente vou falar, desisto, não vou gravar nada. Eu tô quase nesse ponto, minha agenda tá muito cheia, cara. Cheio de FNAF pra gravar, tem um Final Fantasy XVI, aí os caras metem um Sonic novo, pronto, minha agenda explodiu. E seja bem-vindo aí, galera que tá assistindo, tô vendo que tem mais gente chegando, então
Sinta-se em casa, estamos assistindo e reagindo e surtando porque Sonic novo do nada, eu não esperava, cara. E eu vou ter que cobrir isso porque Sonic é um das franquias que eu mais gosto. So that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling O challenging, jogo do Alan, interesting é o jogo do narratives in Alan. unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Opa, gameplay? Cadê? So tell us, what are we going to see? Cadê a gameplay? Give me gameplay. I like gameplay. Have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Não editado, Thanks, vamos Sam. ver. Thank you. Uou. Tá bonitinha a floresta. Vai ter jumpscare não, né, gente? Eu sou cagão. Se meter um jumpscare do nada aqui, eu vou tomar um susto. Vamos parar com isso. Ainda bem que eu não tava olhando. Vamos parar com isso. Não mete jumpscare aqui não, velho. Sou sensível. Ai, o destino é tão irônico, né, cara? Eu que sou cagão pra jumpscare, meu canal é de FNAF. Que ironia. Esse é o destino. Então, inevitavelmente eu tenho que encarar jogos de terror. Eu não tenho escolha. Eita porra! Olha o viado. Veado. Isso aí. Meu Deus! Esse é um veadão. Ai, caraca, que merda é essa, velho? Nossa, toma tiro, toma tiro. Meu Deus, o bicho é duro, não cai não. Nossa! Olha isso, velho. Deu 20 tiros, bicho. Tô bem, aí, até que fim. Legal, ele levanta depois. Ele vai levantar não, né? Por favor, diga que não. Se ele levantar, temos um problema. Silêncio. Eu não gosto de silêncio. Justamente porque acontecem barulhos altos do nada. É por isso que eu não gosto de silêncio. Tá, poxa. Pegou um coração ou tirou foto? Não sei. Você com um coração aí. Alan Wake 2. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important.
Something's not right. 17 de outubro. Essa não é a data do filme de Vinasco, ou é 27, não sei. Ainda bem que eu não vou jogar porque senão eu tava ferrado. First look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. O cara no fundo, o único. Véi, que foi isso? Avarax and Kadaku. Tanquei não. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Join a Galactic War. Oh, cara, nossa, o tanque que o cara usa, mano. Um tanque em forma de armadura. My pledge is eternal. Eu nunca joguei Warhammer, tá ligado? Bom, já que tá nesse time, deixa eu ler rapidinho o bagulho do Sonic, porque é o que interessou a gente, não é mesmo? Então deixa eu dar uma lidinha rápida. O poder das esmeraldas para mover e atacar em novas maneiras dinâmicas. O ambiente nunca visto antes, você pode jogar solo ou com 3 pessoas. E para Eggman, Feng é vilão. Vai ter 3 vilões. Isso é muita coisa. Sonic Superstar vai ter 3 vilões. Deixa eu só baixar um pouquinho o evento. O novo Sonic Superstar vai ter 3 vilões, Dr. Eggman, Fang e um misterioso novo adversário. Quem é? Me diga, quem é esse misterioso novo adversário? Enfim, é isso. De vez em quando eu vou dar uma pausinha pra ler ali, quando for um jogo que não me interessa tanto. Meu Deus do céu, velho. Tem vários vilões. Oh, no. Joguinho indie. Ok, acho que dá pra eu dar um pulinho aqui. Cara, finalmente um Sonic Co-op, velho. Puta merda. Não que não exista, existe, mas tipo, é muito raro. Meu spin do clássico do... Ok, eu não vou ler tipo, detalhadamente, vou ler rapidinho pra não poder não atrapalhar a transmissão, porque tá rolando a The Game Awards que eu estou lendo rapidinho. Dr. Eggman se juntou com o Fang. Cara, eles estão trazendo o Fang de volta, mano, hein? Que doido. Dá pra ser 4-player local co-op. Que da hora, velho. Que da hora. 4-player local co-op. Por enquanto não tem nenhuma mais informação além disso, a não ser o newsletter aqui. Só isso mesmo que tem. Depois eu assino esse newsletter, que diz que eu vou ganhar alguma coisinha quando eu comprar o jogo se eu assinar o newsletter. Deixa eu Now montar. it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Quanto tempo de evento? Já teve 1h20 de evento, mais ou menos. Bravo. Tem mais ou menos 40 minutos restando. Tô esperando o Final Fantasy XVI, ainda não apareceu, gente, o Final Fantasy XVI. É o que eu tô mais esperando aqui. É o freaking Final Fantasy XVI. Possivelmente a demo dele, esperançosamente. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Boo! Toxic Commando. Eu não conheço esse jogo, mas algo me diz que é um jogo antigo que foi reformulado por causa da música e tal. Posso estar completamente equivocado, mas enfim, opinião de quem nunca viu esse jogo na vida. Então eu acho que eu não estou tão viajado assim. Cara, tem muita franquia que eu nunca toquei, tá ligado? Eu nunca joguei muitas franquias.
E agora que eu tô de volta fazendo live na Twitch, eu pretendo jogar muitas franquias que eu nunca joguei, tá ligado? Então chegou a hora de experimentar coisas novas, porque eu só fico no meu ciclozinho de Mega Man, Sonic, FNAF, Minecraft, Kingdom Hearts e Final Fantasy. Esse ciclozinho que eu fico. Então eu tenho que sair um pouco dessa bolha e vamos testar coisas novas. Então eu tô bem atento mesmo aos jogos que estão aparecendo, porque se me chama atenção, eu salvo. Isso é Roblox. Como assim isso é Roblox? Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. Legal, mostrar tipo. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? 31 de agosto. Isso é uma data bem específica. Não tanto, mas é específica. It isn't you I answer to, Gortash. É 31 de agosto, é tipo 2 dias antes do meu aniversário. Eu espero que nenhum jogo lance em dia 2 de setembro, senão eu tô ferrado. Eu não vou poder nem descansar. Oh, Spider-Man. Spider-Man, é o Spider-Man. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art. Spider-Man. Tá aí outra franquia que eu nunca joguei, essa Spider-Man. Eu preciso, gente. Quando eu voltar a fazer live de fato, porque isso aqui é só um react. Quando eu começar a jogar os jogos de fato, aí eu vou começar a aceitar sugestões de vocês aí mesmo do chat. De franquias que eu posso começar a jogar, porque eu preciso conhecer franquias novas. Desde que não seja tão caro, porque atualmente eu não tô com tanta grana pra comprar jogo caríssimo, tipo esses Spider-Man de PS5, porque isso é uma fortuna, mas algumas franquias, sei lá, um pouco mais antigas, com preços mais amigáveis, seria ótimo pra eu jogar. He's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Oh, Venom. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about Vocês estão Venom ele? Ah, claro que eu tinha que fazer essa piada mimada. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of
Peter's moves in that gameplay reveal. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens how the Acho que eu já vi esse trailer antes já, que apareceu... Foi onde? Foi na PlayStation Showcase que apareceu. A PlayStation Showcase eu assisti, mas não transmiti porque eu não tava preparado ainda. Ainda bem que não teve nada tipo, oh meu Deus, eu perdi gigante. Não. Se eu perdesse o Sonic que teve anunciado aqui hoje, aí sim eu ia ficar um pouco bolado, porque eu não esperava. Ainda bem que eu fiz a live. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Dia 20 de outubro, oh shit, soltou a data. Cara, tá tudo lançando em outubro, que isso? Tá tudo lançando em outubro. Ainda bem que, por enquanto, pelo menos, não tem nenhum jogo que eu preciso jogar que está em outubro. Outubro, pra mim, a agenda é filme de FNAF, por enquanto. Mysterious creatures called Craft. Minecraft 2. O Minecraft 2. Realista. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. Meu Deus, realmente parece Pokémon. Palm World. Mano, isso é Zelda e Pokémon, velho. O que acontece se misturar Zelda e Pokémon? Sai nisso aí, ó. Que é isso? Véi, isso é muito Pokémon. Aquele bicho é muito Pokémon. Isso é muito Pokémon. Muito. Véi, o bagulho do Zelda... Mano, é exatamente isso. É Zelda e Pokémon junto. Você pega Zelda e pega Pokémon, é esse jogo. Caraca, é realmente isso. Por essa eu não esperava, mano. Os caras literalmente meteram o Zelda Pokémon crossover e é isso. Esse é o jogo. Palm World, é isso aí. Zelda Pokémon Palm World. É outro jogo? Nossa, trocou rápido pra caraca, pensei que tava no mesmo ainda. Ou é o mesmo? Não sei, velho, já trocou ou é o mesmo jogo? Não sei. Eu vi uns bichos ali. É outro jogo já. Tá, pô, parece o Ganondorf. Ou será que é? Não, não é. Aparece. Olha, eu nunca joguei Zelda, mas da opinião de uma pessoa que nunca jogou Zelda, aquele bicho parece muito o Ganondorf. Sendo que eu nunca joguei Zelda e mesmo assim me lembrou o Ganondorf. Então eu não quero nem imaginar o que as pessoas que jogam Zelda pensam sobre aquele bicho ali. Our story is more than what hobbits and elves know. Mas é, definitivamente foi uma surpresa aquela mistura de Pokémon com Zelda, cara. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle-earth, delving for riches. Barbudo. A saga do Barbudo. Moria. Cenários. Ah, pô, o bichão. Você me parece um bichão. Nossa! Come
Aquilo que eu vi foi uma aranha gigante, velho. Isso não é legal. It's time we took back our home. Lord of the Rings? O quê? Tá, né? E mais Ado, não. Ado, não. O pessoal na plateia tava aplaudindo, só que na hora que for aplaudir vem um Ado, né? Um AD aí. Pararam imediatamente. Chega de AD, mano. Esse mesmo AD, velho, de novo. Uau. Não, mas eu acho que é melhor do que o AD convencional da Twitch, porque o AD da Twitch ele pausa o negócio aí, pelo menos tá seguindo o fluxo. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Mobile game, não. Oh! É o Ever Crisis? O Final Fantasy VII, mané! Será que é o Ever Crisis? We still don't know about Sephiroth. É o Ever Crisis! É o Ever Crisis! Finalmente! Eu tinha até esquecido desse jogo! Eu tinha até esquecido do Ever Crisis. Eu quero muito jogar esse aí. Esse é o único jogo de celular que eu tô esperando pra jogar pra caraca. Porque ele parece muito legal, embora eu acho que meu celular vai morrer por causa desses gráficos. Puta merda, dê uma data, por favor. Nos dê uma data, nos dê uma data. Esse jogo tava no esquecimento, mano. Todo mundo tinha esquecido desse jogo, eu também, velho. Eu nem tava lembrando do Ever Crisis, que ele foi dito que ia sair esse ano. Mas é isso, tá ligado? Não foi mais falado faz mó tempão que deve ter mais de um ano que esse jogo não foi falado. Olha que doido, mano. Isso aí deve ser tipo a parte do Before Crisis, porque são personagens completamente genéricos. Cara, nos dê uma data, por favor, nos dê uma data. Eita, poxa! Quem é aquele? É o Genesis? Que porcaria é aquela, mano? Eita, dá data! Pelo amor de Deus, nos dê uma data, por favor. Pré-registration não! Puta merda! Puta merda! Eu não sei se o meu celular vai aguentar. And users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy. Oh! No. Vai vir um 16. During Summer Game Fest, DoorDash has your back. Ah, pô. O cara trollou todo mundo, vai se ver. Vai, eu tô esperando o 16, vai, mano. Mostra o 16 logo, velho. Eu quero a demo 16, puta merda. Eu não quero a demo, eu não quero o jogo, me dê o jogo. Puta merda, o Ever Crisis, velho. Eu vou ter que tentar entrar na pré-registra dele, velho. Eu vou tentar entrar no pré-registra do coisa. Eu preciso jogar o Ever Crisis, cara. É um jogo que eu tava, tipo, já pensando em jogar faz muito tempo, só que eu tinha completamente esquecido, cara. Eu esqueci desse jogo, simplesmente isso foi deletado da minha mente. Aí agora eu relembrei de novo, velho. Meu Deus do céu, eu tinha completamente esquecido do Ever Crisis, que ele tava pra sair esse ano ainda. E começou o pré-registro. Ainda não apareceu aqui porque eu olhei. A não ser que seja o CBT, né? Closed Beta Test. Se for isso aí, eu tenho que ir atrás ainda de onde eu me inscrevo pra isso. Porque olhando só no Google Play aqui não tem nada, cara. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. É, o Ever Crisis pareceu que ainda não. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Bom, depois que acabar a live, novamente eu vejo sobre isso. Assim como o do Sonic, tá aqui aberto já o negócio pra eu registrar. Eu vejo o bagulho do Ever Crisis. Vou até deixar escrito aqui, né? Pra eu saber o que eu tenho que ver depois que acabar a live. Porque, nossa, muita coisa. Porque provavelmente, cara, eu tô achando que a demo do 16 vai pintar aqui. E se acontecer isso, eu vou esquecer dessas coisas que eu tô pesquisando. Então...
É bom deixar tudo anotado pra não me perder, não esquecer, não pular alguma coisa que tô esperando. Cara, o evento tá bom, mano, tá bom. Gostei já. Pô, apareceu o Final Fantasy Ever Crisis, um Sonic novo, velho. Eu não lembrava do Ever Crisis e o Sonic novo não esperava. Então, pô, já ganhou o evento pra mim. Só falta 16 e fecha, ó, chave de ouro. Acabaram de soltar o trailer do Ever Crisis. Deixa eu dar um pulinho aqui pra ver se tem algum link pra eu me inscrever. Já tem um site, eu vou correr aqui no site deles. Olha que bonito. Pré-register now, aqui no site deles. Tá, como é que eu me registro? Eu acho que eu tô muito ligeirinho. Eu tô querendo fazer já o pré-registro que acabou de sair o negócio. Deixa eu esperar um pouco. É minha ansiedade, gente. Desculpa, é minha ansiedade. Duke Dragon Gaiden. Oh, jogo da Sega. Sega. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. Bom, o dia que vai aparecer calmamente aqui na Google Play o Ever Crisis. Bom, se meu celular for compatível, porque se ele não for compatível não vai aparecer. Esse é o problema, cara. Eu acho que nossa, só celular tipo top de linha vai ser. Eu quero muito jogar, mas eu não acho que eu vou conseguir, infelizmente. Meu celular, por mais que ele seja recente, eu acho que ele não é poderoso o suficiente para rodar o Ever Crisis. Pelo menos por enquanto, porque eu não vi aparecendo nada aqui relacionado a isso. Vamos ver, depois eu vejo. Com calma. Mas eu acho que não vai ser possível, infelizmente. Pelo menos Sonic novo, tô de olho, vou ver qual vai ser o preço desse. Eu acho que vão meter preço cheio, certeza. Chega, vai meter preço cheio. 300 pilas Sonic novo, certeza. Under the Wave, ok. Eu não tô nem concentrando nos jogos que estão aparecendo, cara. Tão estéreo que eu tô. Tá, mas eu vou prestar atenção agora. Next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Voltei, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. No one will ever stop. Acabou de falar aqui o beta teste do Ever Crisis. Sacanagem. Só vai poder jogar o beta teste se você for dos Estados Unidos ou do Canadá. Pô, Square Enix. Vacilou, Square Enix. Não, calma aí. Deixa eu deixar meu ódio aqui. Pô, Square Enix. Caraca, mané. Então, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu mostrar aqui. Aqui acho que dá pra ver, né? Tá escrito West or Canada. Filha da mãe, Square Enix. Pô, Square Enix. Cara, tipo, não ter o Brasil é de se esperar porque eles excluem o Brasil sempre, mas só Estados Unidos e Canadá. Tipo, nem Japão, nem outro lugar. Vai se ferrar, Square Enix. Na moral, vacilou legal. Primeiro que eu acho que meu celular nem vai ser compatível, mas enfim, poxa, pelo menos eu queria tentar. Eu não vou poder nem tentar, porque esses bosta, né, deixaram exclusivo só para os Estados Unidos e Canadá, o beta teste. Tem que aprender com o Mega Man X-Dive, que teve beta teste no mundo inteiro. Não limitou para 2 países. Esperava mais de vocês, Square Enix. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. I'm thrilled to debut the first design here today,
inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Não vou ir atrás de usar... Qual é o nome daquilo? VPN. Eu não vou ir atrás de usar VPN pra poder jogar o Evercry, né? Nada disso. Se ele não quer mandar pra nós, que se dane então. Eu espero o jogo completo lançar, que deve demorar bem mais. Ah, poxa, mano. Caixona do Xbox tá diferente. Here it is, the Porsche Xbox Series X. Engraçado que vocês estão comigo, né, galera do chat? Vocês estão comigo, porque quando eu surtei no anúncio do Sonic e depois agora no Evercry, veio um monte de gente assistir. Eu fiquei de olho nele. O pessoal tá surtando comigo, vambora. Vambora. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Eita, poxa, inspirado em Animal Crossing e Stardew Valley. News for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Vamos ver o quão igual é. Nossa! Só um pouquinho igual, só um pouquinho. Cara, esse bonequinho tá me lembrando de YouTuber's Life, mano. Parece bastante o modelo de YouTuber's Life. We found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Aí, ó, quem gosta de Animal Crossing e não tem Switch, eis a alternativa. Sempre há uma alternativa. To discover. Are you ready? Fate Farm. Promise variety. There it is. Fate Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Muita propaganda desse jogo. Os caras estão realmente marketando pra caraca esse jogo de cartas. Não chamou minha atenção porque é um jogo de cartas. Eu não sou muito fã de jogo de some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's you. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. Cara tentando animar o máximo possível as pessoas pro jogo de cartas. Uau, belo entusiasmo. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But Sacanagem. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Nossa, você tem muito cara de pessoa que, tipo, passa o dia inteiro jogando. Até porque eu já fui assim. With what I have, I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows.
Nossa, velho, os caras usando música do Kevin MacLeod, meu Deus. Ok, isso é um pouco cringe. Os caras estão usando música do Kevin MacLeod pra um jogo na Summer Game Fest. Tá, né? Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. That goes on that. Okay, gameplay. Watch. Uou. Cara, esse é um jogo de celular, meu Deus do céu. Pô, esse jogo tá bonito demais pra um jogo de celular, que isso? Não deve rodar no celular, não. Wayfinders. Do you remember the fall? Deve rodar só naquele jogo fone boladaço. Não, AD não, sai, paralisado. O PlayStation. And paid a terrible price. You fell, and the world was broken. A verdade que tá assistindo aí, não siga o canal, segue aí o canal, galera, porque finalmente voltamos depois de quase um ano sem fazer lives. Agora vai ter live praticamente todo dia. Eu espero, esse é o normal. E principalmente vamos jogar o Final Fantasy XVI, que é o que estamos mais esperando. Então segue aí pra não perder nossa jornada, porque vai ser muito louco. E vai acontecer muita coisa doida, tenho certeza, cara. Porque eu sou doido e quando acontece alguma coisa doida e eu sendo doido, a doideira exuflui e explode. Louco. Basicamente isso. Então segue aí. Que isso? É o Fortnite? É. Cadê o Goku Black? Quero ver nessa. Unreal Editor for Fortnite. Eita, poxa. Um editor, mano. Fortnite é um outro jogo que eu nunca joguei na minha vida, mas eu tenho certeza que em algum momento esse jogo vai se tornar relevante o suficiente que vai obrigar eu a jogar, tá ligado? Se ele começar a meter Mega Man, Sonic, caramba, 4 no Fortnite, eu vou ser obrigado a jogar pelo menos um pouco pra ver. Mas por enquanto, não obrigado. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Que isso, joguinho de espaço. Joguinho de espaço é nóis, eu gosto. Todo joguinho que envolva astronomia, meu amigo, tamo aí. Adoro astronomia. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by. 1h50 já de live, tá acabando a Summer Game Fest, porque são 2 horas. Já tá nos últimos announcements. E não tem Final Fantasy XVI, cara. Cadê o Final Fantasy XVI, mano? Ele não Será que eles deixariam o Final Fantasy XVI pra ser o último? Não, porque o último ele disse que vai ser, tipo, um anúncio novo, tá ligado? Eu acho. Sério, mas que não vai aparecer o Final Fantasy XVI, velho. Bom, mesmo se não aparecer o Final Fantasy XVI, não tem problema, porque isso significa que a qualquer momento no Twitter a Square Enix vai anunciar a demo do 16. Então não tem muito problema se não aparecer aqui.
Pra mim o evento já valeu, cara. O Sonic e o Evercry já fez valer o evento pra mim, então tá ótimo. With you, Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Twisted Metal. Ok, é uma série. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Como pronuncia isso? Não sei. Oof. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. Eita. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Daorinha, daorinha. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Lisfunga mesmo. I can feel that there are more. É interessante ver o joguinho. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. Magic FPS shooter. in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I'm playing the main character Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, gameplay. Thanks, Darren. Gameplay. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Daí. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Immortals of Avium. Isso aí. Tá, poxa. Cai. Nossa. Olha que massa.
Pera, a gente joga assim em primeira pessoa assim mesmo, caraca. Aí é doido, é frenético o negócio. Olha. Got it. Gotta get to the control room. Que louco, velho. Da hora, velho. É uma proposta interessante isso aí. Ao invés de ser um first person shooter, né, de tiro, é Magic. É uma forma legal de dar uma modificada. Porque o tanto de FPS que tem aí hoje em dia é absurdo. Nossa, não vou. Da hora o jogo. É um jogo que tem muitos visuais, né, acontecendo ao mesmo tempo, que eu tô percebendo. A imagem chega a cair de qualidade aqui da transmissão. Muito visual ao mesmo tempo. Ah, o cara fez uma mini metralhadora de magia, velho. Que isso? Eu gostei desse meio que laço que ele tem, que ele joga, vum, vai embora. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Eita, nós. 20 de julho de 2023, tá perto até. Bem pertinho. Vai acabar o evento, galera. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. Vai mostrar o do Fortnite agora, mas tá acabando o evento. Mas deve ter Fortnite e mais alguma coisinha só e acabou. Vamos lá. Eu acho que realmente Final Fantasy não vai aparecer hoje, galera. O que a gente estava mais esperando não vai aparecer, mas como eu disse, isso não é ruim. Porque isso quer dizer que vai ser anunciado a qualquer momento da demo do Final Fantasy XVI. Só não vai ser aqui, mas vai ser a qualquer momento no Twitter, eu vou ficar de olho. Que aí eu já abro live pra jogar com vocês. Pra vocês anunciarem. Mas eu realmente tô achando, cara, meio estranho, curioso o Final Fantasy XVI não ter aparecido aqui. Pelo menos não ainda, pode ser que apareça, ainda tem chance, mas no mínimo curioso. Pode ser que eles deixam por final, mas eu não entendo porque eles deixariam um Final Fantasy XVI por final. Talvez porque ele tá perto de lançar? Pode ser. Vamos ver o que acontece. Mas se caso o Final Fantasy XVI não apareça, não se preocupe. A qualquer momento vão anunciar. Como eu já disse, o Sonic e o Evercrash já ganhou o evento pra mim. Já foi ótimo e até demais. Tem coisa demais, mas a agenda tá muito cheia. Mas tá parecendo Indiana Jones. Meu Deus. Que Transformers, mané. Eu falei, parece Indiana Jones, são um Transformer do chão, beleza. Ok, aparentemente Transformer chegou no Fortnite. Uau. Isso com certeza é referência a Indiana Jones também, esse negócio de fuga lá. Você fica preso no tempo essas paradas. É isso. Fortnite Wilds. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Alright. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us
A new look at an expansive world we can't wait to explore again. Será que é o 16? This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Não sei, pode ser, vamos ver. Rumors were true. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible. Oh! 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 Foi o Vincent Murphy, caralho! Oh! 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 Meu Deus! Meu Deus! O Rebirth! Caralho! Caralho! It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going. Ai, meu coração tá mil. Ai, meu coração. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma, eu preciso ver. Calma. Puta merda. Puta merda. É só o jogo que eu mais tô esperando, mais do que o 16, velho. Eu falei que a chance desse jogo aparecer era muito pouca. Puta que pariu. This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The live stream. Ah lá, aquele doutor, caralho. Blood coursing through its planetary veins. According to Vai se Hojo, fuder, eu tô chorando. Shadows of the Man, I believe he called Puta merda, por essa eu não esperava, velho. Sephiroth was in Midgard. We fought Será que eles vão dar alguma data, mano? Whatever happened, he's alive. But why come back now? Depois eu vou reassistir stream, não se preocupe. After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Caralho, bicho de pedra, velho. Bicho de pedra. Nossa, o Red ali, o Red na equipe. Ai, caralho. She may be new, but she's still. Olha ela aí. A nova Turkey. Caralho, que da hora, velho. Tá um pouco diferente a GUI, velho. Olha que doido. Ward Shift. O Ward Shift tem um comando novo. A música, o Red aí, vem ação! Puta merda! A Yuffie! Caralho, ele vai fazer comando bagulho! They say she's a monster. Olha ele aí, mano, olha o homem! Mais uma de Nova! Meu Deus do céu! She can become those you hate, those you fear, those you love. Meu Deus do céu! Olha lá! Essa cena! A cena! You know that I killed her. Caralho, essa cena, Maria! So, who is she? Baby! Dois discos! O quê? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming. Ok, tivemos a data 2024 no começo, mas dois discos. Vai separar em dois pedaços o jogo. What? Of Summer Game Fest. Stay tuned Véi! this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, Tá stay merda, tuned for velho. Day of the Devs Não from teve iMac Final Fantasy mais no também, celebrates foda-se. independent game culture with Caralho, a teve number um of jogo que eu tô new esperando games muito mais que o out. 16, o 7 Rebirth. Eu falei que a chance desse jogo aparecer tinha uma chance, mas era muito pequena. E apareceu! Eu não acredito! Sério, a ausência do 16 dane-se agora, não importa a ausência do 16, na moral. Eu não esperava que ele fosse meter essa aqui. Meu Deus, meu Jesus amado.
Véi. Não tenho palavras, não tenho palavras. Puta que pariu. Mano. Tô feliz pra cacete. Caraca, velho, teve um Rebirth. Eu preciso assistir. Eu vou assistir esse trailer 20 vezes, gente. Eu não tô usando. Eu vou assistir essa porra desse trailer 20 vezes. Eu vou assistir 1 milhão de vezes. Ai, caraca, tá batendo. Eu vou assistir isso muito, véi. Ok, eles deram um delay no jogo um pouco. Eu já esperava. Vamos falar só um pouquinho. Vamos conversar só um pouquinho. Eles deram um delay no jogo que eu já esperava, porque tava pro final de 2023, mas tava bem na cara que não ia. Se bem que não tava final de 2023, tava Winter, não tava pro final de 2023, tava Winter. Winter realmente pode ser, tipo, do final de 2023 ao começo de 2024. Então, acho que é isso. Cuphead, do nada. Enfim, era basicamente isso. Então eu já meio que sabia que ia dar uma atrasadinha, ser mais ou menos. Deve vir lá pra fevereiro de 2024, eu imagino. Isso é ótimo porque minha agenda pra essa reta final de ano tá muito cheia. Nunca ia querer esse jogo esse ano ainda. Eu tô muito feliz, velho. Puta merda. Tivemos Sonic, Novo, Ever Crisis e o novo bagulho do Rebirth num show só. Sério. Que perfeito. Eu realmente só não entendi a ausência do... Quer dizer, agora eu entendo a ausência do Final Fantasy XVI, porque teve a caramba do Rebirth, que é muito mais... Pelo menos na minha opinião, é muito mais importante. Eu tô muito mais hype pro Rebirth do que pro 16, então... Mas como eu disse, o Final Fantasy XVI a qualquer momento ele já deve ser anunciado. E caraca, velho, era verdade, tipo... Esses 5 dias passados, o Twitter do Final Fantasy VII Remake estava toda hora, tá ligado? Tipo... anunciando, falando fatos sobre o Final Fantasy VII Remake. E o último post deles, que foi acho que hoje de manhã, foi ele falando que mais novidades em breve. Simplesmente só. Eu fiquei tipo, putz, não é possível que eles vão fazer alguma coisa no Game Fest. E fizeram! E fizeram! Realmente apareceu na Summer Game Fest. Os caras são doidos, sério. Meu Deus do céu, Final Fantasy VII Remake, você... No caso agora é Rebirth. Eu te amo, Final Fantasy VII. Calma aí, deixa eu ir rapidão aqui. Essa conta aqui? É porque não tá verificado por algum raio de motivo. Eu te amo, Final Fantasy VII. Olha só, duas coisas do Final Fantasy VII hoje aqui, ó. Como você pode ver, esses posts aqui, ó. Mais informação será revelada em breve. Os caras meteram no mesmo dia a informação, cara. Meteram um trailer novo, caraca, velho. Puta merda, velho. Olha isso, 3 minutos de trailer, velho. Vamos assistir um pouquinho de novo. Massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Isso, cara. Por que eles estão todo ferrado assim? Será que isso é simulação? Não sei, velho, mas puta merda, tô muito feio. Just look at it Eu vou all. analisar com calma. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're A música já tá linda, mano. A música do remake Rebirth é linda. This is gonna sound Só dizendo que vai ter uma crazy, maratona, tá? Antes de lançar o Rebirth, eu vou fazer uma maratona jogando o remake, pode ter certeza. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Isso aí é fato. Essa parte é sensacional, cara. Essa parte aqui. Deixa eu pausar. Essa parte, cara, do original do remake do Final Fantasy VII original, tava muito esperando ver como seria o modelo desse velhinho que fica aqui. Eu até esqueci o nome dele, que ele conta um pouco de como funciona esse negócio aqui. E o modelo dele tá muito bom, não dá pra ver porque tá cortado. Mas aí, ó. Muito da hora, cara. According to Hojo, they're connected. E provavelmente vai aparecer também, né, além da Yuffie, pode aparecer o Cid e pode aparecer o Vincent. Eu quero muito ver o modelo deles, cara, muito! E se vai ser dividido em 2 discos, esse jogo deve ser imenso, tá ligado? Ainda maior que o remake. Beleza, até hora sou. Obrigado por assistir desde o começo, mano. Pode ir, pode descansar. Eu também tô encerrando aqui. Só tô falando do highlight aqui do negócio que eu não esperava. Puta merda. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now?
After 5 years, doing who knows what. Well, think we woke it up. Angered it, more like. E realmente eles confirmaram, nesse trailer confirmou que eles basicamente dividem, ou seja, os personagens vão por tipo, vai ficar 2, 3 personagens vão por caminhos diferentes. Que aí só tá o Barrett e o Red nessa batalha. Controlando o Red Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Muito bom, cara. A gente vai enfrentar eles de novo. Cara, mais um remake dessa música inteira. Olha os combos, cara, da Yuffie e Red. Puta merda. Esses combos tão incríveis, cara. Não tinha isso no remake, esses negócios de combos específicos. Keep her away from me! Keep her away from me. They say she's a monster. That she can peer inside you. Into the very depths of your soul. Isso aí deve ser a Yuffie tendo PTSD, né? Flashbacks, porque aconteceu na DLC dela. Come those you hate. Those you fear. Those you love. Green. Yeah. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Sephiroth tentando entrar na mente do Cloud, cara, muito bom. Agora, essa parte aqui me surpreendeu pra caraca, velho. 2 discos! 2 discos! Como assim? Como assim 2 discos? Esses 2 discos significa que o jogo vai ser muito grande ou significa que 2 discos só pra tentar imitar o Final Fantasy VII original? Eu não sei. Eu não sei, mas isso é doido demais. Cara, você tá maluco, puta merda. Eu tô muito ansioso, sério. Nossa, adorei o evento. Agora que acabou, eu vou dar uma olhada aqui no Sonic Superstar, no Evercrise e uma melhorada no Rebirth. Mas não era bem o que eu planejava pra hoje. O que eu planejava pra hoje era jogar o Final Fantasy XVI, a demo, só que acabou não acontecendo. Mas como eu disse, a qualquer momento deve aparecer. E quando aparecer, eu vou abrir live pra gente jogar a demo do Final Fantasy XVI, que tá bem perto, com certeza. Se não saiu hoje, tá ligado? Nessa próxima semana sai, sem dúvidas. Vai sair a demo, então fica de olho. E eu volto com as lives por enquanto. Foi uma boa volta, foi um bom aquecimento, voltando a fazer live depois de tanto tempo, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram a live. Sério, o apoio de vocês foi ótimo. Surtamos juntos. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima live. Vamos voltar com tudo. Vou tentar voltar com... Você tá um pouquinho melhor. Vou tentar aprender um pouco mais da Twitch. Vocês também podem me ensinar. Vocês, chat, são espertos. Você conhece a Twitch melhor que eu, então... É ótimo. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado por acompanhar o evento comigo. Valeu, falou e fui. Gostei pra caralho, mano. Bora! Só bora!